O meu desejo é que, onde quer que você esteja, a bênção de Deus te alcance, a proteção do Espírito Santo se achegue até você e que você tenha, nesse exato momento, tudo o que você precisa para uma vida bem-sucedida. Seja muito bem-vindo ao Pod Pro de hoje, um bate-papo que promete ser dos mais extraordinários, até porque nós estamos recebendo aqui o ilustríssimo pastor Fábio Aposan. A gente vai falar com ele bastante, vamos discorrer vários assuntos. Você é muito bem-vindo e eu acredito de verdade. Nosso bate-papo hoje, além de estar especial, ele promete e promete muito. O nosso bate-papo desta vez está especial e promete ser incrível além. Em nosso estúdio, estamos recebendo a visita do músico, produtor musical e pastor Fábio Aposan. Com uma carreira consolidada na música gospel, ele já tocou nos maiores palcos do mundo, além de cuidar, incentivar e mentorar vários ministérios de adoração de diversas denominações evangélicas. Apesar de ter um renome na música, certamente seu maior título é o de servo do Deus Altíssimo, sempre exalando muita humildade e coração adorador. Pod Pro, um podcast com propósito. Muito bom. Pastor Fábio Aposan, prazerzaço te receber. Muito bom. Pastor, é uma honra estar aqui. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial por essa igreja, por Obrigado. esse povo. E assim, eu fiz de tudo para estar aqui mesmo, porque Eu minha sei conta disso. estava um pouquinho negativa, né, pastor? Eu precisava pagar minha conta aqui com o senhor. Jamais, pastor. O senhor tem crédito até a volta de Cristo. Se caso tiver algum problema com a ida, até para a grande tribulação, você ainda tem crédito aqui. Não, não vai ter não. Tomara. Pastor, bem-vindo. Muito bom recebê-lo. Obrigado por ter atendido a gente. Eu sei que a sua agenda, ela, apesar de o senhor é um sujeito muito humilde, de um coração enorme, eu já falei isso em outras oportunidades, mas eu sei que isso não suprime sua agenda, que é sempre bem atarefada. Eu fico muito grato do senhor ter aberto um espaço para nós, esse bate-papo tão humilde, mas que com muito carinho o senhor está aqui para a gente prosear hoje. Obrigado de coração, pastor. Estou falando assim de alma mesmo. Não, muito obrigado. Tô aqui porque eu amo o senhor de verdade, respeito o senhor. E eu sei que eu também vou receber bastante aqui. Amém. Pastor, eu acho que... Como é que eu lhe chamo? Pastor, músico, produtor, Não, Fábio Aposan? Não, no meu RG tá Fábio. Pode ser Fábio mesmo. Fábio. Tá bom. Eu vou me esforçar. Provavelmente não vou conseguir. Em respeito ao senhor e tudo que o senhor significa para nós. Pastor Fábio, fala um pouco do senhor pelo senhor pra gente dar o start aqui. Bom, pastor, eu sou aquele rapaz, né, que começou, né, vamos dizer assim, né, foi criado dentro da igreja, né, mas o fato de eu ter sido criado dentro da igreja, né, eu devo muito isso aos meus pais, né, porque os meus pais, eles sempre fizeram questão, né, de deixar sempre meu irmão e eu, né, a gente na igreja, e eu lembro de que tudo isso foi tão maravilhoso, porque a gente, criança, gostava de sentar próximo ali dos instrumentos, né, e a gente foi o nosso primeiro contato com música. A partir disso, a gente começou a se interessar cada vez mais, a gente foi crescendo. Aquilo que a gente acreditava que seria apenas uma brincadeira, uma paixão de criança, a gente nem imaginava, né, que Deus um dia iria nos conectar a tantas pessoas, né, que nos ajudaram, pessoas que nos incentivaram, pessoas que influenciaram a nossa vida, né? E hoje a gente está aqui, né? Eu hoje, depois de tanto tempo, né, lembrando daquele garoto lá atrás, né, quando eu olho hoje para trás, né, e aí eu vejo, né, tudo que Deus já fez e ainda vai continuar fazendo, né? Eu casado, né, com os meus filhos, né, minha esposa, né, a gente na frente de uma igreja, e mesmo ainda com todas essas coisas, a gente ainda continua fazendo o que gosta, né, trabalhando com produção, servindo a igreja, servindo o corpo de Cristo, é maravilhoso. Essa parte que o senhor falou que se sentava nos primeiros bancos da igreja, esse foi de fato o seu contato inicial com a música? Foi assim, porque na verdade, né, nós morávamos em um lugar onde todos os finais de semana meu tio ele gostava de colocar para fora assim, quando ele gostava de limpar as coisas dele, né, o carro, né, eu lembro que ele colocava do lado de fora da casa dele aquelas vitrolas, né, com aquelas caixas enormes, e ele ficava sempre colocando sempre uma boa música, né, que mais para frente eu fui entender que aquilo também foram fagulhas, né, assim, que foi nos despertando para a música, mas
o nosso contato mesmo assim com música foi dentro da igreja. E quando é que o senhor, se é que o senhor tem essa ideia, não sei, mas quando que de fato o senhor tomou uma decisão de dizer, eu vou seguir uma carreira musical? Ou não houve esse start assim? Pastor, na verdade, eu gosto de responder muito isso para algumas pessoas, né, que vêm me perguntar. Eu falo assim, o que eu tenho que fazer para ter uma carreira bem sucedida, né? Hoje a gente tem vivido uma geração de pessoas, né, que eles querem uma fórmula, né? E eles precisam de uma fórmula de sucesso. Quando eu falo para eles a respeito de uma fórmula de sucesso, se eu posso dizer que se existe uma fórmula de sucesso, para mim, a fórmula de sucesso foi aprender a importância de servir. Porque eu lembro que servindo na igreja, servindo o ministério de música da igreja, né? Lembrando que a gente não começou, né? Como a gente gostava de dizer, não fazia parte da elite, né? Dos músicos, né? Sim. Nós começamos na tarde da bênção. Quando dava, né? E a tarde da bênção, sabe como é que é o pacote, né? As irmãs vão lá e eu gosto de dizer que na tarde da bênção é a melhor escola para você crescer musicalmente, né? Elas cantam e você sai atrás. Você não acompanha, você persegue as irmãs, né? E assim, foi esse começo, assim, servindo. Um dia a gente nem imaginava que uma transferência pastoral, esse pastor que veio nos pastorear, que eu tenho uma gratidão imensa por ele, pastor Isaías, né? Eu posso dizer que foi, assim, o primeiro, assim, autoridade espiritual, assim, que me influenciou. Eu tenho uma gratidão imensa. Eu tive o privilégio de algumas semanas atrás poder ministrar e imagina só, o homem que me discipulou, sentou para me ouvir. Para mim, assim, foi maravilhoso, né? E para ele também, né, ver a semente. Eu fiz questão de honrá-lo, né, na frente de todos. Incrível. Mas assim, olha só, servindo na igreja, numa transferência pastoral, esse pastor vem. Esse pastor casado, né, com a Raquel, né, que a gente chamava ela de irmã Raquel. A irmã Raquel, irmã do Paulo César Baruch. Uau. Né? Então assim, aí o Paulo César Baruch chega um dia, todo mundo menino, né? Aí o Paulo César Baruch chega, e esse Paulo César Baruch vai, vamos tocar junto, vamos viajar junto, começa aquele negócio, começa o circuito de gravação, começa a tocar junto, conhece coral e não sei o que, tal, e aí a gente... Chegou onde chegou. Chegou onde chegou. Pastor, eu não sei se eu fiz a lição correta, mas assim, a primeira vez que o seu nome aparece no cenário musical gospel com mais efetividade é Banda Gerd. Banda Gerd veio depois ainda, né? Baruch depois ele. Foi. Depois Banda Gerd. Porque o primeiro projeto que eu fiz na verdade, com o Baruch, né? A gente começou a se encontrar mesmo em 98, 99, né? Mais ou menos. Nós começamos a trabalhar junto, aí veio o projeto do Coral Salos, né? Depois do Coral Salos, a gente fez... Porque estava bem no auge aquela... proposta dos choirs, né? Que tinha lá Kirk Franklin, essa galera toda. Então a gente tinha o Coral Salos, a gente acompanhava de vez em quando. E aí depois veio a Banda Salos. E se eu não me engano, o primeiro projeto que nós fizemos juntos foi o Eletroacústico 1, que se não me falha a memória, foi gravado em 2003, né? Nós estamos falando de um projeto aí de mais de 20 anos. Seu instrumento sempre foi o contrabaixo? Ou não, meu primeiro instrumento foi bateria, né? Uau. Aí a gente evoluiu e foi pro contrabaixo, né? Você é mais velho que seu irmão? Não, eu sou mais novo. Então você deixou a evolução da ordem contrária? Exatamente. Como é que o senhor me diria a respeito de obstáculos? Se houve obstáculos, dá para dimensionar qual foi os maiores, até de fato a coisa engrenar mesmo e andar musicalmente falando? Pastor, o obstáculo, ele sempre vai, na verdade, se você não estiver disposto a conviver com eles, né, você também não vai estar disposto a crescimento. Sim. Eu acredito que o obstáculo é aquele momento que ele separa realmente, né, quem acredita o que é e para o que nasceu. E entende também, né, que quando hoje, né, com uma perspectiva bíblica, né, que a gente tem crescido cada vez mais nisso, a gente percebe que os obstáculos, eles na verdade, eles são anúncios de uma nova estação. Então, assim, se você para nos obstáculos, você também vai parar naquela estação. Uau. Né?
Então, o que eu gosto de dizer, né? A Bíblia deixa isso muito bem claro. Às vezes as pessoas falam, não, porque fulano me prejudicou, fulano fez isso, não, porque eu vim de família pobre, não, porque eu moro ali, não. E assim, a gente não pode pensar dessa forma, porque nascer de novo é você entender que você é uma nova criatura e você também tem que entender que o seu problema não é contra seres humanos, né? É isso. Então, os obstáculos hoje, pra mim, assim, né, que minha esposa e eu, a gente tem ficado cada vez mais louco, né, entendendo o que é evangelho. O obstáculo hoje é uma verdadeira bênção, né? A gente entende que o obstáculo ele tem o poder de fazer você crescer e avançar para uma estação cada vez maior. Eu vou dar uma avançada, depois a gente retorna, tá? Para falar bastante de música. Mas o senhor hoje pastoreia uma igreja local. Sim. Quanto a música te facilitou, te atrapalhou, te ajuda nesse processo do pastoreio local hoje? Pastor, assim, hoje eu sempre gosto de falar para os meninos lá, né? De o que é o departamento de música numa igreja, né? E eu sempre também, por onde eu tenho passado, eu faço questão de explicar sobre isso, né? Eu gosto de chamar o departamento de música da igreja como o João Batista do culto. Você prepara o ambiente para tudo o que vai acontecer. Isso. E nós temos vivido tempos hoje que nós precisamos resgatar o verdadeiro ministério, né? Vamos dizer assim, ministério ou o verdadeiro propósito, eu acho que a melhor palavra é essa, o verdadeiro propósito do que a música representa e o que ela tem que fazer numa reunião. Porque antigamente as canções, elas convidavam a presença. E hoje, se a gente não tomar cuidado, as canções, ela convida somente as bênçãos. Ela não convida ao Deus gerador das bênçãos, né? Então, assim, esse resgate, né? Então, hoje eu faço questão de investir nas pessoas que estão lá comigo e mostrar que antes da habilidade, eu gosto de dizer assim, eu gosto de corações prontos antes do que mãos habilidosas. Né? Porque se o coração está pronto, você molda as mãos. Agora, se só as mãos são prontas, você vai ter um verdadeiro problema. E nós passamos por isso lá na igreja. Eu fiquei por mais de um ano, né? Sendo a banda da igreja o quê? Eu na bateria e todo o restante no computador. Né? Agora, o mais engraçado de tudo isso é o quê? É que com um telefonema eu resolveria o meu problema de banda na igreja. Mas eu entendi a importância de, primeiro, eu passar por esse processo, de eu treinar pessoas para eles entenderem o que Deus quer estabelecer naquela cidade. E segundo, né, de ter autoridade para falar. Quando alguém fala assim, para você é fácil. Então, assim, eu posso explicar que o que traz a presença de Deus para um lugar, para uma reunião, é se esse ministro ele anda com ele, né? Então, hoje, a música na igreja, se ela alcança o objetivo, se ela está dentro do mesmo propósito, aquilo que Deus quer que realmente aconteça, as reuniões que nós lemos na igreja primitiva, elas vão voltar. Qual que é a grande diferença entre a música, a adoração, o louvor e a música secular na sua visão? Pastor, o que eu penso, né? A música, ela tem um poder de influência, né? Então, tem a famosa pergunta, né? A pessoa fala assim, Fábio, você pode trabalhar no mercado secular, né? E eu gosto de deixar muito bem claro o quê? Fala assim, a primeira coisa que você tem que entender é se Deus te chamou para ser um profissional dessa área, né? Porque quando a gente fala sobre o chamado, né? Apóstolo Paulo, profeta Jeremias fala disso, que é desde o ventre, né? Então, assim, entender sobre isso é maravilhoso. Por quê? Porque tem gente se escondendo atrás de uma coisa que Deus não chamou ele para fazer. Aí, normalmente, essas pessoas falam assim, eu vou para um lugar que me valoriza. Quem está correndo atrás das coisas, ele não está com aliança com Deus, porque a Bíblia diz que quem tem aliança são as coisas que correm atrás. Né? Então, assim, quando eu falo da música, você precisa entender que a música, ela é muito mais séria do que a gente está conversando aqui. Música não é um entretenimento. Existem pessoas que sabem usar essa ferramenta muito bem usada. E eles fazem coisas de propósito. Então, você precisa entender qual é o meu maior conselho para qualquer pessoa com relação à música gospel e música secular. Nos dias de hoje, é você ter um nível, assim, mais do que exagerado de comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, nos dias de hoje, ele vai dizer para você, não escuta isso. E às vezes esse não escuta isso pode estar dentro da igreja também. Uau.
Entendeu? Então, a prova disso, pastor, é que assim, se a gente olhar, né, nós temos a mesma idade, né? Então, assim, se a gente olhar a música secular de lá de trás, comparada com a música secular de hoje, a música lá de trás a gente conseguia cantar até nos cultos. É gritante a diferença, né? É gritante. Só que tem coisa na igreja também que tá mascarado de Deus, mas aquilo é um verdadeiro problema. Porque tem muita música hoje que desprega o que o senhor vai pregar daqui a pouco. Dá pra achar um culpado disso? Dá. O culpado é o quê? A falta de relacionamento genuíno com Deus. Quando você tem uma falta de relacionamento genuíno com Deus, e isso é o quê? Intimidade com as escrituras, secreto, pagar preço, se submeter a uma liderança, servir numa igreja local. Tudo isso daí envolve uma série de coisas que vai formar, né? Porque o que forma o caráter de uma pessoa é o quê? Influência, ambiente e associação. Okay. Se a gente não entende essas coisas, a gente começa a ter uma série de problemas. Então, nós estamos vivendo uma geração hoje que quer o resultado, mas não quer o processo. Mas voltando na culpa, é a culpa do liderado ou do líder? Dos dois. Dos dois. Dos dois, porque o líder tem medo de apertar porque o povo vai embora. Sim. Né? Sim. E o liderado, nessa geração do arrasta para cima... Não me toque. Eles não querem ser contrariados, né? Só que o que me espanta é de saber que Deus não muda. E Deus não muda, se ele não muda, então assim... Eu fico vendo, por exemplo, os cultos de João Batista, né? A Bíblia diz que os desertos enchiam, né? Para escutar aquele homem falar. Só que não era um discurso confortável de se ouvir. Sim. Mas enchia. Por quê? Porque o que enche não é aquilo que vai fazer massagem no seu ego. Sim. Mas aquilo que vai moldar o seu caráter e vai transformar essa vida que você está vivendo. Seria o mesmo que dizer que as pessoas estão em busca de que Deus fale o que elas querem ouvir, mas não querem que Deus fale o que elas precisam escutar. Exatamente. O apóstolo Paulo nos alertou sobre isso, né? Pastor, o senhor falando aí me fez uma memória e um pouquinho distante. Enquanto você falava, eu me transportei aqui. Lógico que eu não sou músico, mas eu tocava na igreja, né? Sim. Mas não sou músico. Dá pra entender, né, pastor? Sim, okay. Sim. E aí eu tinha um pastor, que esse pastor suspendeu a gente, porque a gente... Coisa de meninos. E ele suspendeu por besteira, coisa de menino, arteragem de menino. E ele suspendeu a gente por 6 meses. E a igreja ficou sem os pseudos músicos. Sim. Só que por 6 meses. E depois, nos 6 meses, quando a gente foi voltar, muito alegre, porque a gente, na cabeça da gente, né? A gente vai voltar, porque a gente tá fazendo falta. Tem 6 meses que ninguém toca na igreja, né? Só música com instrumento de 10 cordas lá, né? Sim. As palmas. E quando a gente foi voltar, ele falou, não, eu não vi vocês orar, então vocês vão ficar mais 6 meses e vai orar comigo. Ou seja, a igreja ficou 1 ano e a gente não arredava o pé. Por que hoje... A gente falou da culpa dividir entre líder e liderado. Mas por que hoje, ao tratar um liderado nesse nível... Eu não estou dizendo que isso é o correto, mas essa foi a fórmula que o meu pastor usou comigo e eu tô crente até hoje. Mas por que hoje, ao tentar fazer de forma mais enérgica para alguns pseudos músicos, né? Eu não vou nem dizer que eles não são músicos, né? Mas, ok. Por que ao fazer isso, hoje o liderado tem dificuldade de entender e de aceitar? E será que a culpa... E aí, não querendo trazer resposta para sua boca, mas só complementando, será que essa diversificação, essa diversidade de ministérios faz com que o sujeito pule daqui e vá para lá e o pastor acoite, o líder lá receba ele e dá essa legalidade? Será isso ou não? Sim, pastor. Se a gente for listar, a lista vai ficar grande. Vai. Né? Porque o problema é o seguinte, nós adotamos um padrão do que tem que ter na igreja para o culto acontecer. Ok. Né? Então, o que tem que ter? Tem que ter isso, tem que ter a mídia, tem que ter a música, tem que ter as cadeiras, tem que ter a luz. A gente tem a nossa lista, né? O schedule, assim, tá prontinho. E eu lembro de uma vez que eu tive o privilégio de tocar uma vez com o Ron Kenoly e ele falou um negócio que, assim, nunca mais eu vou esquecer. Ele disse assim, nós temos que tomar cuidado porque senão a gente faz algo parecido assim. Ele falou assim, vamos imaginar... Ele escreveu isso até num livro dele. Ele falou assim, vamos imaginar que a gente vai fazer uma festa de aniversário para você. Aí a gente vai escolher o bolo que você gosta, os doces que você gosta. A gente vai chamar os convidados que você ama, que você gostaria que estivessem lá a dedo. Todos os presentes que estão no seu coração nós vamos comprar. O buffet, nós vamos escolher tudo. Nós vamos fazer tudo do jeito que você quer. Mas a gente vai esquecer de um detalhe. Nós não vamos chamar você. Ele falou assim, o que tem acontecido hoje é isso. Nós temos todo o formato, mas a gente não chama o dono da festa para a festa. E o que faz com que o dono da festa não venha para a festa?
é que a gente tem tudo preparado, mas os corações não estão prontos. Então, quando a gente olha para o alerta que Deus deu através do apóstolo Paulo, ele deixou claro, ele falou assim, ó, nos últimos dias, o povo vai sentir coceira no ouvido. É isso. Eles não vão aguentar mais ouvir a sã doutrina. A voltar às fábulas. Aí ele fala do povo, mas ele também fala dos líderes. Em 1 Timóteo capítulo 4, ele fala assim, ó, esse povo, eles vão ser influenciados por espíritos sedutores e doutrina de demônios. Ele fala assim, esses líderes, eles terão a mente cauterizada. É isso. Então, assim, ó, eles não abrem mão do formato, né? Porque tem que ter o formato. O que é? Música, né? A liturgia padrão. Isso, tem que ter um negócio. O que tá faltando? Gente, tá faltando. Não, então arruma esse negócio, porque tem que ter. Ou seja, a gente se preocupa com tudo lá de fora, mas o mais importante, o centro, nós não temos. E como quebrar esse sistema? Tem que ter um doido. Um amigo meu, músico, ele falava uma frase que era muito engraçada. Ele falava assim, que remédio de doido é outro doido na porta. Né? Então, assim... Deus está levantando os doidos, pastor? Deus está levantando. Deus já tenho eu tenho guardado meu coração cada vez mais de... Por exemplo, uma das palavras que eu recebi é que eu precisava continuar com a minha firmeza. E uma das palavras foi assim, falou assim, você vai chegar em lugares que eles vão falar, não fale sobre isso. Uau. E quando você chegar nesses lugares, você não arrede o pai. Você vai falar assim, eu não vou abrir mão de falar do que eu tenho que falar. Porque se você se moldar, né? Então, já aconteceu. De eu chegar à igreja, eu não queria que você falasse sobre isso. Eu falei, então eu vou ter que parar o evento. Entendeu? Então, assim, tem que ter louco. Por quê, pastor? Porque o que te guarda, o que te respalda, o que o povo não entendeu é que igreja não é empresa. No dia que o povo entender que igreja é algo espiritual, que o que vai respaldar é a unção, o que vai promover é a unção, aí o povo vai parar. Então, assim, hoje o povo está promovendo entretenimento. Só que entretenimento... Você vai ver, tem um monte de igreja que vai ter um grande êxodo. Porque o entretenimento chega uma hora que o povo... igrejas que só promovem entretenimento é a história da lua de mel. Acaba a lua de mel, aí depois vai... Não, e agora? Não, agora não tem mais hotel. Agora ninguém arruma mais a cama. Agora é você que arruma. O café que tem que fazer é você. Então, assim... Quando você traz o povo para essa realidade da gente voltar a pregar com a música e nas nossas igrejas o que João Batista começou a pregar, Jesus pregou e os apóstolos continuaram, as igrejas vão voltar para o poder do Mas a métrica que usa hoje para determinar se uma igreja é relevante ou não é a questão quantitativa. Sim. Ok. Mas está inchando, né? Como furar essa bolha com o tempo que for necessário, não importa, mas se sustentar, porque... Como é que faz sem público? Pastor, eu acredito assim, eu vou dar o testemunho pessoal nosso lá. Quando nós assumimos lá a igreja, há 1 ano e 7 meses atrás, nós pegamos uma igreja assim que estava passando por uma série de dificuldades. Nós não mudamos de prédio. Nós estávamos numa igreja onde tinha as despesas que nós temos até hoje, as mesmas despesas, mas com uma diferença. Há 1 ano e 7 meses atrás, nós tínhamos 8 pessoas. A pergunta é, como é que sempre foi pago? Como é que sempre nunca faltou nada? Com número reduzido de pessoas. Com 8. Uau. Entendeu? Por quê? Porque quando a igreja nasce, né, o pai que gerou, ele é responsável. Sim. Você só tem que fazer o quê? Só não é aquela famosa frase, né, que eu ouvi um grande pregador uma vez falando assim, que uma vez ele perguntou para Deus, o que que eu tenho que fazer para o negócio dar certo? Aí o Espírito falou para ele assim, só não me atrapalha, né? Então assim, hoje, 1 ano e 7 meses depois, se todo mundo lá da nossa igreja resolver ir entre adultos e crianças, a gente deve estar com um número lá de umas 120, 130 pessoas. Uau. Agora, o que foi isso? Não foi campanha, não foi... E nada, não estou falando nada contra a campanha, nada disso. Não, lá não foi... vem para cá que o dízimo é mais barato. Não tem nada disso. Lá é o quê? É você falar a verdade. Porque quem vai atrair as pessoas é a unção. É isso. O que vai fazer a diferença, o que vai furar essa bolha é o quê? Os sinais. Amém. Então, se você carrega os sinais, não tem como. As pessoas vão atrás. É elas vão atrás porque existe um vazio que elas não sabem como preencher. Entendeu? O entretenimento não consegue. Entretenimento. Então, por assim, um tempo só, né? E outra coisa, pastor, é aquela história, um pastor amigo meu, né? Ele fala uma coisa que é muito engraçada. Ele fala assim, igreja é um negócio legal. Porque
se fosse uma empresa, você receberia currículo, você avaliava, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero, esse aqui tá bom. Aí você monta o time. Falou, igreja não, são eles que escolhem você. É isso. Entendeu? Só que entenda uma coisa, são esses que estão escolhendo você que carregam uma ferramenta poderosa para o avanço do que Deus tem para aquela cidade. Então hoje, pastor, os fiéis, eles vão avançar. Amém. Entendeu? Eles vão avançar, não tem como. É isso. Fábio Aposan. Vou te chamar assim agora. Por favor. Para você dizer que é o RG assim, Isso. vou fazer esse esforço. Quando a gente olha para dentro da igreja, falando para dentro do nosso povo, uma espécie de fogo amigo ajudador agora. Quando a gente olha para o altar e apesar de eu já ter compreendido sua visão, que ela é extraordinária, ela é interessante, você não tá, eu percebi, eu tenho a noção plena de que o seu entendimento de fazer o culto, de fazer a igreja não está ligado a ter isso ou aquilo. Sim. Mas olhando para dentro da igreja hoje, a gente tem 100% das igrejas que o carro-chefe delas é o Ministério de Louvor, até porque a gente já entendeu aqui que a música abre ou prepara, né? Pavimenta o coração das pessoas. Quais os maiores problemas que o senhor encontra dando mentoria para ministérios de louvor ou na sua própria congregação? O que o senhor mais que o senhor fala, posso ir da igreja X a Y, esse problema ali vai estar ali sempre. Qual é o maior problema que nós temos interno hoje quando o assunto é ministério de louvor, o assunto é adoração da igreja? Tudo aquilo que envolve exposição, pastor, relevância, se essas pessoas não são, o confronto é uma bênção para essas pessoas. Eu diria que o confronto é necessário. Isso que o senhor passou, por exemplo, 6 meses, depois mais 6 meses. Isso é uma grande bênção. Por quê? Porque é uma linha muito estreita de você achar que é você. Então, o maior problema é o ego. O maior problema é a pessoa achar que o que ela está fazendo e o que está acontecendo é por causa de uma habilidade que ela tem. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendi. Entendeu? Só que aí qual é o rolo de tudo? Uma liderança que não está preparada também, porque não entendeu e não estudou a respeito do corpo de Cristo. Pastor, às vezes eu já arrumei muita confusão, né? E como até um amigo meu ficou brincando, ele me liga para falar isso para mim, né? Ele fala assim, você tem que parar de arrumar essas confusões. Algumas portas se fecham, pastor? Ainda não aconteceu ainda não, mas assim, pastor, nós temos 2 problemas, um povo que não quer ser confrontado, um povo que acha que o que está acontecendo é por causa da voz ou por causa do talento e por aí vai. E nós temos do outro lado quem? A liderança que não entendeu uma coisa muito simples, o quê? Ser corpo de Cristo. Entender que é ser corpo de Cristo, hoje para mim, eu resolvi isso de uma forma maravilhosa. O quê? Cristo é o cabeça, Okay. E do cabeça para baixo todo mundo é corpo. Quem? Amém. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, o ministério de socorros, o servo. Ok. Entendeu? Ok. Porque assim, o pessoal fala, nossa, a pregação foi uma bênção, mas você só foi abençoado porque tem alguém tomando conta do seu filho. Uau. É isso. Entendeu? Sim. Então tira a professora do departamento infantil Bagunçou. para você ver o que vai acontecer, Bagunçou. né? O diácono que recebeu você ali. Então é corpo. É corpo. Então, quando você entende que somos corpo, e aí tem que trazer esse equilíbrio. Nós temos funções diferentes. Mas o que mais me irrita é que assim, é que está escrito de uma forma muito clara. E parece tão obscura, né? É muito claro, fala assim, são muitos membros, funções diferentes, mas todos trabalham para um único objetivo, né? Então, assim, quando você começa a desarmar a pessoa nesse sentido, fala assim, ó, nossa, pastora, a pregação foi uma grande bênção, glória a Deus por isso. Você pega esse pacote, você não é mal educado, você não é um cabo, você se dedica, você se esmera, a Bíblia fala que você tem que fazer isso. Então, assim, receber elogio não tem problema. Okay. Só que aí o que você faz? Recebe elogio porque você é uma pessoa educada, você realmente se dedicou para aquilo. Só que aí o que você faz depois que recebeu o elogio? Pega todo esse elogio, coloca numa embalagem, num pacote mais bonito ainda e devolve para quem tem que devolver. Agora, eu tenho dificuldade com aquelas pessoas que você chega e elogia e fala assim, não, para a glória do Senhor Jesus. Não, eu sei que é para a glória do Senhor Jesus, mas você se esforçou para fazer isso, né? Então, trazer esse equilíbrio de orgulho, né, e servo, eu acho que é o maior desafio, porque nós temos isso dos 2 lados. Nós temos uma liderança que briga com os ministros de arte,
vamos chamar dessa Sim, forma. sim. E nós temos os ministros de arte que se colocam no lugar e falam assim, se eu não tô aqui, as coisas não acontecem. Não é assim que funciona. Pastor, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, assim, muito rápido. E eu queria deixar uma pergunta para o senhor responder no retorno. A pergunta é, quando um músico, eventualmente ele procura... Vamos colocar que aconteça isso, porque agora o senhor fundiu a carreira de música e alinhou ela ao pastoreio, e o senhor está lidando com todas as frentes em um momento só. Vamos pensar que eventualmente um músico da sua igreja te procura e diz para o senhor assim, aos domingos eu vou tocar, compro a minha agenda, compro as agendas de ensaio, estou com o senhor na terça, estou com o senhor no domingo, mas no sábado eu vou tocar numa boate profissionalmente com o cantor fulano de tal. Eu gostaria de saber qual é a sua resposta para isso, mas daqui a pouco, pode ser? Pode. A gente já volta, é rapidinho. Estamos convictos que igreja não é um lugar para frequentar. Igreja é uma família para pertencer. Portanto, seja bem-vindo à sua igreja. Seja bem-vindo à sua casa. Aqui temos vivido experiências incríveis em cada culto. A nossa missão é pregar o Evangelho, levando pessoas a desenvolverem uma vida de santidade, compromisso, integridade e adoração. A nossa visão é ser uma igreja espiritual, reflexiva, atuante e dinâmica, interessada em conhecer a graça, força e o poder de Deus. Portanto, seja bem-vindo a uma vida nova. Para nós, cada culto é um novo recomeço, pois aqui adoramos para viver e vivemos para adorar. Igreja, vidas com propósito. Desde 2016, estamos amando, cuidando e servindo. Vidas com propósito. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu ponto de encontro com a fé. O nosso bate-papo desta vez está especial e promete ser incrível além de inspirador. Em nosso estúdio, estamos recebendo a visita do músico, produtor musical e pastor Fábio Aposan. Com uma carreira consolidada na música gospel, ele já tocou nos maiores palcos do mundo, além de cuidar, incentivar e mentorar vários ministérios de adoração de diversas denominações evangélicas. Apesar de ter um renome na música, certamente seu maior título é o de servo do Deus Altíssimo, sempre exalando muita humildade e coração adorador. Pod Pro, um podcast com propósito. Muito bem. Homem de Deus, lembra da pergunta? Quer que eu refaça ou dá para responder? Lembro sim. Já estão providenciando a água do senhor. Tá. Vai beber da água que não é da vida, mas vai te ajudar. Vamos lá. Pastor, hoje na posição que eu estou, primeiro que assim, o equilíbrio é o quê? Cada caso precisa ser estudado de uma forma muito bem específica. Mas assim, seguramente eu respeitaria a profissão que ele tem, mas eu não colocaria ele para tocar na igreja. Ou o altar ou o palco. Porque assim, o problema não é ele, o problema é a mensagem que eu passo para o povo. O problema é... E outra coisa, né? Como eu falo que a música, ela tem essa... O problema é a influência que está por trás, né? O problema é assim, qual é o artista que ele está cantando? E o que esse artista está cantando? E ele tocando junto, ele está querendo ou não, ele está concordando com aquilo. Então, assim, por isso que eu falo, cada caso precisa ser estudado de uma forma muito bem específica, né? Eu tenho amigos que trabalham no mercado secular e eles mesmos, assim, eles fazem questão de servir na igreja, mas eles não tocam, né? Tem o entendimento parte deles. Eu não sei se eles já vieram conversar comigo e eu falei, eu faria a mesma coisa, porque o problema é a mensagem que eu vou passar. Porque não dá, pastor, para eu colocar na mesma prateleira um músico que literalmente tem um relacionamento genuíno com Deus, um músico maduro, um músico que não é mais um menino, sabe? Eu estou falando nesse sentido da pessoa, é o que eu estou falando, cada caso é um caso. Sim. Mas pensando hoje na mensagem que vai ser passada, eu não posso permitir. Até porque, pastor, eu penso que o mesmo acorde que o sujeito faz na igreja, teoricamente é o acorde que ele faz lá no palco, na boate.
A grande diferença talvez seja que o acorde da igreja eleva as pessoas para se achegar à sala do trono. E a da boate faz o cara para droga, para prostituição e para tudo que não presta. De repente ele é uma válvula que impulsiona o sujeito. Existem 3 coisas que marcam a vida de um ser humano, né? Vamos dizer assim, basicamente, né? É música, comida e perfume. Ok. Entendeu? Isso vai te levar para algum lugar. Então, é o que eu falo. O poder, quando a gente vai estudar mais, assim, com mais calma, mais cuidado, o que é a arte, é um negócio muito complicado, pastor. Porque, por exemplo, nós, como cristãos, a gente não abre mão de uma série de coisas que nós acreditamos que, por conta daquilo que nós cremos, por conta daquilo que nós temos como estrutura familiar bíblica e caráter, nós não aceitamos algumas coisas. Nós não achamos comum, por exemplo, o adultério. Isso pra gente é inaceitável, né? Isso é algo que, assim, como liderança precisa ser tratado. Mas vamos falar, por exemplo, desse aspecto, o adultério. A música é um negócio tão sério que, por exemplo, já pode ter acontecido de um dia o senhor ter assistido um filme, por exemplo, que teve uma cena de adultério. Já aconteceu o senhor já assistiu algum filme assim? Sim. Então, agora, olha o que é engraçado. O que te fez assistir aquela cena e você não ficou tão desconfortável foi a trilha sonora. É mesmo, pastor. O senhor fala isso com base? Ou... Com base, entendeu? Se você... A prova é assim, nessa hora, coloca o mudo. Não faz sentido. Não vai fazer sentido. Então, verdade. assim, essa indústria que existe por trás, esse povo que sabe... É muito subliminar? A música manipula as emoções. Entendeu? Por isso que eu falo que hoje, dentro da igreja, você tem que tomar cuidado com o que você está cantando. Porque tem gente levantando a mão e chorando, achando que é o espírito, mas é só uma melodia bonita. Uma emoção. Eu sou treinado para mudar o ambiente sem a ajuda do Espírito Santo. Se você pega um acorde bonito, uma melodia bonita, você sabe escolher isso muito bem escolhido, você manipula quem você quiser. Tá, e os artistas que não deixam a gente mentir, né? Entendeu? Então, assim, a prova, por exemplo, uma das maiores intérpretes que o planeta conheceu, Whitney Houston. Okay. Se você não entendesse absolutamente nada de inglês, mas você escutasse aquela mulher cantando, você falava assim, eu acredito. Eu não sei o que é não, mas é verdade esse negócio aí. Entendeu? Por quê? Porque sabe como fazer. Passa uma verdade. Exatamente. Seja ela qual for. Então, esse é o meu cuidado com as lideranças de hoje e com os músicos. Eu abro o olho deles nesse sentido. E tratando-se de igreja, aí a régua é mais alta. Espiritualmente falando, qual é a influência da música? Porque a música, além de ser algo que marca você, a música também é uma das ferramentas mais eficazes que existe para ensino. Então, quando você escolhe um repertório porque é sucesso, mas não é o que a Bíblia diz, você está ensinando o povo. E Tiago deixa isso bem claro, né? Tiago capítulo 3:1, ele fala assim, é melhor não levantar dentre vocês muitos que ensinem não, viu? Porque quem ensina vai ser cobrado com maior rigor. Meu Deus. O povo não sabe disso. Entendeu? Então, eu olhando todo esse aspecto, então assim, você guarda a vida do músico e você guarda a vida também da igreja. Porque a igreja não é minha. Entendeu? E esse é também o maior desafio de você ensinar para pastores e para todo mundo que está em exposição. Você tem que fazer com que a noiva se apaixone pelo noivo, não é você. Se você chamar a atenção da noiva para você está arrumando um problema também. E além de não fazer sentido pela questão que todos nós somos temporários, né? Mordomos temporários. Pastor, hoje, a igreja de Cristo, ou a igreja do tempo atual, nós somos contemporâneos de uma situação que como é que o senhor... como é que você vê? Como é que o senhor enxerga na sua concepção, em que nível a igreja atual está no que diz respeito a um catado geral de tudo que nós já falamos até agora? Pastor, a gente está vivendo hoje, eu diria assim que a geração assim que perdeu assim a noção. Vamos falar de uma forma mais prática. São pessoas assim que não tem problema de falar hoje contra liderança em qualquer esfera. São pessoas que acreditam que em casa elas estão guardadas, elas não têm mais a necessidade de estar na igreja, né? Eles perderam, na verdade, o temor. Essa é a palavra, né?
não existe mais consagração. Não existe... Hoje, o pastor John Bevere fala isso, parece grosseria o que ele fala, mas ele fala de uma forma que eu acho que não tem melhor expressão. Ele fala assim, hoje nós temos o clube dos nascidos de novo. É um clube social, é um evento, né? É um lugar onde pessoas ali estão se reunidos para não ignorando o que Paulo falou, né? Falou assim, ó, ao invés da gente se reunir para o melhor, a gente está se reunindo para o pior. É isso. Né? Então, hoje, pastor, a gente precisa, mas é nesse tempo que alguém se levanta, né? Hoje mesmo, a gente foi participar de um evento e graças a Deus, porque ainda existe os doidos aí, de chegar num evento, um evento bilhetado, e a pessoa começar a pregar e espancar todo mundo. E aí o resultado é o quê? Depois de uma surra de 1 hora, todo mundo apanhando, quando faz o apelo, que é o que é bonito. Vidas se rendem. É isso. Né? Hoje nós estamos vivendo um momento, pastor, que as nossas reuniões estão promovendo remorso e não arrependimento. Uau. Entendeu? Se a gente trazer o povo pro arrependimento, acabou-se. Entendeu? É porque no fundo, pastor, o sujeito que tá errado, ele quer ouvir a verdade. Opa. Mas a verdade precisa constranger. Sim. E aí precisa ter doido. Doido. E que Deus levante mais. Sim, tem que ter doido. Senão não funciona. É isso aí, pastorzão. Ao longo dos anos que o senhor lida com música, pastor, qual que é a grande diferença da maneira como a igreja se relaciona com a música? A igreja de 20, 30 anos atrás e a igreja atual. Qual que é o grande X, assim, o fator divisor mesmo? Ó, sem generalizar. Ok. Mas antigamente era mais fácil você achar, falando da música, né? Músicas que expressavam o quê? Primeiro, verdades bíblicas e pessoas que queriam a face de Deus. Hoje nós temos músicas que elas tocam em alguns pontos da Bíblia que somente interessa, né, com relação aos benefícios. Então, antigamente você queria a face, hoje você quer as mãos. Uau. Né? Então, assim, você usa textos, né, que no final quem sai ganhando é o homem. Né? Antigamente, nós tínhamos canções que falavam da glória, da presença, do que ele é, do que ele fez com relação a me amar, me salvou. É isso, né? Hoje a gente inverteu o negócio. A gente colocou, sabe? Eu gosto de falar assim, que hoje é a banana que tá comendo macaco. Inverteu os valores. Homem de Deus, é do conhecimento de todos. O seu nome é muito conhecido e as pessoas, sim, sempre vão correlacionar seu nome com o do Thales. Uhum. Fala um pouco dessa experiência pra gente. O Thales é um querido, assim, eu tenho muita gratidão, né? Uhum. Porque o Thales, assim, a gente se encontrou num momento que eu não estava também muito bom, assim, dentro da igreja, né? E olhando para trás eu vi, assim, realmente Deus alinhando tudo, né? Quando eu conheci o Thales, ele fazia vocal ainda pro Jota Quest. E a gente tinha uma banda que chamava Efeito Preto. Uau. Né? Uma banda secular, assim, que a gente fez programa de TV, fez um monte de coisa. Legal. Só que foi um negócio, assim, da gente estar junto por um ano e meio, assim, né? E o Thales, ele até, na época que a gente tocava junto, ele falava isso demais. Ele falava assim, mas eu tentei de todas as formas introduzir o Fábio nas drogas também, mas ele não gostava de droga, tal. O negócio dele era só bebida, era uma bagunça, Sim, né? Sim. Mas eu lembro que depois a gente se separou, tal, e um dia ele me ligou. Ele falou assim, negão, eu voltei pra Jesus. Eu falei, cara, que coisa boa. Ele falou, preciso da sua ajuda. Eu falei, bora. Ele falou, vamos fazer um trabalho junto. Aí foi quando a gente começou a produzir os primeiros trabalhos juntos, né? E aí gravamos o primeiro, que foi Na Sala do Pai, que foi um divisor de águas, assim, na música mesmo, né? Porque na época que o Thales surgiu, existia um estilo musical que estava em alta, todo mundo queria. Se essa Flor fosse pro estúdio, ela ia gravar o que todo mundo tava gravando. E ele chegou com algo totalmente diferente. E eu lembro que quando foi em 2011, né, na verdade, finalzinho de 2010,
Foi em 2010, né? Foi quando ele me ligou uma vez e falou, preciso conversar com você. Ele falou Esse antes de sair o primeiro trabalho. Não, já tinha saído. Já tinha na sala do pai, já tinha saído. Já tinha saído. Ok. Na sala do pai, nós gravamos em 2008. Ok. Foi lançado em 2009. Uhum. Pela graça, pastor? Pela graça. Ok. 2011, finalzinho de 2010, ele me chamou para uma conversa e falou assim, negão, eu preciso de você. Nós temos algo para fazer. E aconteceu um negócio tão engraçado que, na época, né, quando ele me chamou, o Thales era só uma promessa e, assim, 90% das pessoas que eu conversei falaram assim, isso aí vai dar errado, você tá doido. Como é que você vai deixar de tocar com A, com B, com C para pegar esse doido aí? Só que algo dizia que eu tinha que ir com esse cara. Uau. Eu falava assim, bora, Thales. Ele falou, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Aí montei a banda, né? Aí, na época, o Cacau tocava no R.R. Soares, né? Aí fui chamando todo mundo, né? Já era com seu irmão? Meu irmão, o que foi o DVD, assim, que explodiu mesmo, Sim, que foi o sim. o 2011. Sim, sim. Aí chamei o Juninho, meu irmão. Meu irmão já estava tocando na oficina G3, mas meu irmão, nessa época, não era... Ele só era músico contratado da oficina, ele não era um artista da oficina. Ok. E aí, resumindo, aconteceu o que aconteceu, né? Eu lembro que a gente tocou demais, absurdamente, assim, né? Teve, acho que uns 4 anos, assim, que a gente fazia 270, 280 shows por ano. Uau. Né? São coisas, assim, que hoje, com maturidade, eu falo pro povo, não faça isso. É mesmo, pastor? Não tem sentido, né? Por quê? Porque não tem sentido. Imagina só, você fazer 28 eventos por mês. O senhor fala não tem sentido a agenda. Não tem o menor sentido. Você vai perder coisas que não tem preço, tem valor. Ok. Eu vi minha filha andando no YouTube. Meu Deus. Né? Quando você olha para trás, você fala assim, não. Mas isso não faz parte de uma construção de um nome, de uma história, de um legado? Em nível de Brasil, não, porque o Brasil é desequilibrado nisso. Só o Brasil que faz isso. Você fala de esquecimento? Não, de agenda uma atrás da outra. Eu fico muito preocupado, pastor, sabe também com quem? Com pregador, porque não é só cantor, não, é pregador. Ok. Eu fico olhando, às vezes, a agenda de alguns pregadores assim, eu tenho 27 agendas, 20 agendas, 25... Tem uns que vai, 27 agendas eu não cheguei a ver ainda, não. Okay. Mas eu já vi uns que tem, assim, 20 no mês. Aí eu falo assim, rapaz, mas quando é que essa criatura tá na igreja dele? Nunca. Não, pastor, aí eu vou te dar um dado mais difícil. Eu já lidei com um pregador de 30 dias de agenda. Pode acreditar. Então. Não serve, né? Não. Ele só dá, ele não recebe, né? Então. É difícil. Não faz sentido, de verdade. Não faz sentido. Então a gente percebe que, por isso que eu tô te falando que Deus tá levantando os loucos. Porque mas não será por um tempo também, pastor? Olhando desse prisma de que... porque o senhor disse que nas temporadas sua com o Thales durou 3 anos, foi isso que eu uns 4 anos, né? Até quando ele, assim, teve aquele problema, que ele tava cansado, aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Sim. Mas, assim, o povo sai fazendo eventos. E aí você começa a perceber que se não tomar cuidado, sai do lugar da inspiração e vira um roteiro. Ok. Vira business. Não, porque aí você vai falar, nesse momento eu falo isso, nesse momento eu choro, nesse momento eu levanto as mãos, nesse momento vira pro seu irmão. Ou seja, tem um roteiro. Ok. Não tem mais inspiração. Entendeu? E o senhor sabe disso. Sim. O senhor já foi... Eu gosto de um pastor, né? Ele já partiu pro senhor, mas ele falou assim, ó, todo pastor de igreja, ele deveria, por um tempo, ter sido itinerante e depois pastor local. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Porque, assim, são duas coisas muito distintas. São duas coisas distintas. Então, assim, porque você aprende a honrar quem tá chegando, entendeu? Mas você também entende da importância do cara estar dentro recebendo também. Sim. Porque, pastor, é complicado esse negócio. Sim. Eu hoje não levo, né? Não levo. Me leva lá. Não vou levar, não. Porque você não congrega, cara. Entendeu? Porque, eu pedi pro senhor me levar lá. Porque, pastor, não, o senhor é diferente. Porque, assim, pastor, olha como é que o negócio é sério. O senhor sabe disso, que com uma mensagem, o senhor prega um ano. Sim, é isso. Com certeza. É ou não é? Com certeza. Na música é a mesma coisa. O cara chora no mesmo lugar. Ele fala... É um roteiro. É isso. Entendeu? Pragmático, né? Aí eu vou falar algo que eu vou arrumar outra confusão. Aí sabe o que é isso? Isso daí é Saul. Isso aí é reinar com a coroa, mas sem a coroa. Não faz sentido. Entendeu? Então hoje a gente tem que ter doido para falar assim, cara, não.
Você congregou, dá o telefone do seu pastor. Não Porque tem muito pastor também que acha legal, né? Fala assim, quem tá congregando aqui, quem é? Fulano de tal. O nome. É só o nome que congrega, né? Eu dei graças a Deus de eu ter encontrado meu pastor ali, porque quem congregou com ele ali não foi o Fábio, a posição foi o Fábio. Pronto. Entendeu? É isso aí. Então o Fábio ficou sentadinho lá, ficou quietinho, entendeu? Foi tratado igualzinho todo mundo, entendeu? É isso. Mesmo que tinha... E o senhor me conhece, o senhor sabe que literalmente isso não mexe comigo. É isso. Entendeu? Eu até acho, numa oportunidade que a gente estava junto, até sua esposa estava nesse... Não sei se você vai se recordar, mas eu até comentei sobre isso com o senhor. Eu disse, mas o senhor tem noção do que o senhor é? Do que o senhor significa? Porque aí não é puxando sardinha pro teu lado, porque... Mas, às vezes, a sua humildade chega a ser tão gritante que me parece que o senhor não tem noção da sua importância para a música, especialmente a música de adoração, a música gospel no Brasil hoje, a referência que o senhor é. Então, talvez a sua humildade chegue a ultrapassar o limite de o senhor não ter o entendimento de quem é. Haja vista no que aconteceu contigo hoje antes do senhor vir para a gravação. Uhum. Então, essa humildade é legal. Mas, ao mesmo tempo, o senhor construiu um legado. E esse legado ele precisa ser explorado de forma positiva. O bate-papo que nós estamos aqui desde o começo, o senhor já deu aqui insight, o senhor já deu coisas aqui tremendas que, se captada e praticada, eleva o nível espiritual dos adoradores desse tempo que a gente está. Porque, de verdade, pastor, eu não consigo ver... Eu entendo a sua fala inicial, mas eu não consigo ver uma igreja sem ênfase no louvor. Tem que ter. Ela precisa caminhar junto. Agora, caminhar de forma saudável. E aí o senhor deu várias dicas aqui. Inclusive, eu aproveito o gancho para fazer a seguinte pergunta para o senhor. Qual, na sua visão hoje, pastor, é algo que precisa ser feito, falando de louvor, tá? Uhum. Que precisa ser feito de bate-pronto já, precisa começar agora. Pastor, precisa montar toda a estrutura. E quando eu falo toda a estrutura que está disponível na sua igreja local. Você põe o departamento de música lá, separa um repertório e manda eles cantar sem ninguém na igreja. No dia que eles cantarem, ministrarem, como se a igreja estivesse lotada, eles começaram a entender para quem que eles estão fazendo. Uau. Então, assim, eu quero ver eles ministrando para as cadeiras. Porque no dia que eles entenderem que não é para as cadeiras, que a maior plateia já está lá, Uau. Aí a atmosfera ela vai mudar. Isso tem que ser marcado imediatamente. Para ontem. Outra coisa que tem que ser marcada imediatamente. Reunião de músicos, de artistas. Pastores, não dá para tratar, porque músico e artista tem que ser tratado assim, o nó tem que ser mais arrochado. Ou seja, reuniões separadas. Tem que reunir esse povo e falar assim, gente, o negócio é assim. E o povo ficar com o olho arregalado. Por quê? Porque se deixar solto, você vai ter problema. Vai dar rolo, entendeu? E como filtrar? O sujeito que deseja entrar por vontade de servir, mas ao mesmo tempo ele não tem a aptidão musical para isso? Pastor, relacionamento, né? Quando você anda junto, você conhece, né? É aquele negócio. Quando você tá com a pessoa o tempo todo, a pessoa não disfarça muito. O problema é que hoje a gente tá naquele famoso me engana que eu gosto, sabe? Então, assim, não, deixa o menino aí. Esse menino dá trabalho, mas toca bem. Isso é o problema. Não. Isso é questão de tempo. Não, traz pra perto. Vamos comer junto aqui, vamos fazer alguma coisa junto. Se a gente for por esse caminho, e eu volto a dizer, reuniões de adoração com a igreja vazia, aí o povo começa a entender. Entendeu? Igreja vazia. Preferência até para tirar a emoção, deixa tudo aceso. Para ver se vai ter mesmo intrepidez. Se eles vão... Será que eles sabem falar desse Deus que eles adoram? Será que eles têm o que dizer? Será que eles... Ou é a emoção do... Porque o senhor sabe disso. Com o povo lá gritando na sua orelha, a unção coletiva é um negócio maravilhoso. É outra história. Mas, assim, a música, assim... O objetivo principal, a arte, né? Eu arriscaria dizer que a música é um dos únicos momentos de uma reunião que você faz exclusivamente, ou melhor, deveria ser exclusivamente para Deus. Deveria. Porque pregação você está querendo alcançar alguém. Dízimo e oferta é para alcançar alguém. Não é a igreja. É isso.
São as pessoas que são alcançadas. É isso. Oração, quem é alcançado são as pessoas, É isso. né? Agora a música, se você tá querendo alcançar a pessoa, o que que sobrou para Deus numa reunião dessa? Nada, ué. A música é como se eu dissesse que é daqui pra lá. Todo o resto da liturgia é de lá pra cá. Exatamente. Uau. Você prepara o Isso é caminho. poderoso. Se você, E aí, se você compromete a parte, digamos assim, séria de uma reunião, como é que fica o restante? Bagunçou. Bagunçou tudo. Nós fomos, pastor, nós passamos assim, porque senão daqui a pouco os jovens vão bater na gente aqui, né? Mas assim, ó, nós passamos uma das maiores vergonhas. O pastor, um dos pastores que eu amo, pastor John Bevere, né? Eu amo os livros que ele escreve, né? Pastor, ele expôs o Brasil para o planeta. Tem um livro dele que chama, se eu não me engano, é O Temor do Senhor, mas ele cita isso em outros livros. E ele disse que uma vez ele foi convidado para pregar numa grande conferência no Brasil. Chegou, estava tudo pronto. Ele chegou aquele monte de carro. Ele falou, nossa, tudo esse carro. E ele contando isso no livro. Aí ele falou que chegou o povo cantando. Ele falou que nunca viu uma música tão bem feita, né? Aí ele sentou e falou, uau, que atmosfera, tal. Até ele sentar e ele falou assim, mas tem alguma coisa errada aqui. Ele contando isso no livro, né? Imagina só, num livro, um homem que é conhecido num planeta, ele fala do Brasil desse jeito. Meu Deus. Aí ele pega e fala assim, rapaz, só não tinha Deus. Meu Deus. E ele disse que quando apresentaram ele ficou parado e não deu nem boa noite. Ficou só parado assim. E ele disse que até o auditório ficar totalmente quieto. Uau. Aí ele começou a falar assim, ele falou, ó, vocês não estão reverenciando a presença. E aí, ó, pastor, mas espancou o povo. Aí ele falou que depois que o povo veio para o arrependimento, aconteceu algo lá maravilhoso. Depois eu até indico esse livro aí para o povo ler. É um livro maravilhoso. Mas, pastor, o que está faltando hoje para a gente é entender a importância disso. Por isso que eu falo, departamento de música tem que estar focado, nem olha para o povo, se for o caso. Chama a presença do rei para casa para você ver o que acontece. Acabou. Enche a glória, né? Porque não é uma empresa. É isso. Igreja não é empresa, não é isso. fórmula. Se você... Agora, bom, tem uns ainda que querem arriscar, né? Tem público, né? Aí eles arriscam, né? Homem de Deus, a gente já estourou o tempo do seu, o nosso, de todo mundo. Mas há alguma coisa mais que o senhor gostaria de complementar e que eu não fui capaz de extrair do senhor, que o senhor gostaria de falar, gostaria de comentar? Qualquer que seja a situação, você tem liberdade. Pastor, ó, assim, ó, duas coisas, né? Primeiro, da liderança para os liderados. Ok. Primeiro, uma liderança precisa entender que nós temos a responsabilidade de extrair o potencial máximo das pessoas que Deus confiou a nós. Nós temos que fazer com que essas pessoas sejam muito maiores do que nós. Muito maiores. Eles carregam... Deus conectou a nós pessoas que precisam ser melhores do que nós, né? Eu escutei uma frase uma vez que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, que é o quê? Sucesso sem sucessor é fracasso. Uau. Então, assim, a liderança, nós não estamos brincando de cabo de guerra com os nossos liderados. E outra coisa, os nossos liderados, nós não usamos da habilidade que eles carregam para nós sermos aplaudidos. Não pode ser feito dessa forma. Então, assim, meu conselho para a liderança, engrossa o couro, porque você vai tomar pancada. Vão te trair. Pessoas que você vai ajudar vão te trair, vão falar mal de você. E tá tudo bem com relação a isso. Então, assim, dá liderança para os liderados, sabe? De entender, de colocar eles em honra, de você servir esse povo, né? Por mais que eles tenham gratidão a você. E a liderança também tem que entender algo que é poderoso. Nós precisamos procurar os nossos Timóteos, pastor. Sabe? Homens fiéis e idôneos. Aqueles que querem, sabe? Estão com o coração certo. E de você dar oportunidade para essas pessoas crescerem. No tempo certo, por inspiração. Porque se a igreja está no controle do Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai falar do jeitinho que ele fez com Paulo. Falou assim, separa agora. É isso. Né? Separai-me agora. Agora aqui. Esse meu comando. Esse agora não nos interessa. Enquanto isso, a gente vai cuidando dessas pessoas. Agora, dos liderados para o líder, sabe? Os liderados precisam ter o coração de Jesus. E o coração de Jesus é o quê? Mansidão.
Mansidão é coração ensinável. É você entender que por mais que você chegue num lugar que você tenha mais dinheiro do que o seu líder, mais influência do que o seu líder, mais seguidor do que o seu líder, mais tudo do que o seu líder, não esqueça de uma coisa. Ele é a pessoa que Deus colocou perto de você para fazer com que você fique cada vez melhor. Uau. Então, assim, Lucas 1, versículo 80, falando de João Batista, né? E o menino crescia e se fortalecia nos desertos até o tempo. Gente, o até o tempo é uma bênção. É isso. Sabe? Então, assim, se você pular a etapa, talvez nem o senhor trabalhou na construção da sua casa, o senhor vai entender o que eu estou falando. Sim. Você que vai decidir o que você vai colocar na sua fundação. É isso. Entendeu? Você pode fazer um radier, Ok. entendeu? Você pode ali... Não, é melhor cavar uma broca aqui porque eu quero fazer um negócio mais assim. Não, o aço vai ter que ser diferente, o concreto é diferente. Não, eu quero fazer uma reação, então vamos bater estaca. É isso. Entendeu? E crescer para baixo é horrível, porque ninguém vê, gasta dinheiro e tá sempre feio. É isso. Só que Perfeito. depois, quando você constrói o que é bonito por cima, Sustenta. a gente só tá aqui dentro desse prédio Sim. porque a gente acredita que fizeram uma boa fundação. É isso. Senão a gente não tava aqui, a gente não é doido. Perfeito. O balanço do ônibus aí na avenida derrubava esse prédio aqui se não Sem tivesse dúvida. uma boa fundação. Sem dúvida. Então, meu conselho dos liderados para o líder é isso. Cara, espera o tempo. Cresça para baixo. Cresça para baixo. Uau. Entendeu? Cresce para baixo, é chato, gasta dinheiro, ninguém vê. Você vai fazer coisas e outros vão receber elogio no seu lugar. É maravilhoso. É uma escola incrível. Só que chega um tempo que Deus fala assim, separai-me agora. Amém. Quando chega esse tempo, é o texto que eu amo, né? Se Deus está agindo, quem é que vai impedir? Ninguém. Entendeu? Pastor, se a gente conseguir trazer esse equilíbrio de parar esse cabo de guerra chato, porque isso é chato, entendeu? Isso é o espírito do anticristo dentro da igreja. É isso. De querer a promoção, de ter problema, porque o senhor levantou o ministro, o senhor treinou esse camarada, o camarada pregou, Deus se moveu, ele acha que foi ele. E eu tô para dizer que isso é o tempo todo. Ué? É o tempo todo. Né? Aí você tem que ter paciência. E aí vem também o meu conselho. Ok. Pastor, tem gente que assim, tem hora que assim fala assim, esse camarada não vai ter mais jeito não. Chega, deixa eu ir pra cá. Eu tenho uma grande obra, eu não posso. Porque tem gente que não quer. Tem gente que não quer crescer. Tem gente que tá no planeta para sugar sua energia. É isso. Para sugar sua influência, entendeu? É o que eu chamo. São pessoas que não têm honra no coração. São pessoas que têm bajulação. É isso. Na hora que eu conseguir o que o senhor tem para mim, pastor, tchau e benção, agora eu vou começar meu ministério aqui, porque o senhor já começou o seu. Se o senhor começou o seu, quem sou? Olha os meus sermões, olha a minha música e por aí vai, né? E pastor, e sabe o que eu tenho notado nesses últimos dias? Agora começaram um jargão de que Deus tem pressa para usar o determinado fulano. Não é tenso? Nossa. Não, eu tô indo porque Deus falou que tem pressa de mim. Eu não consigo esse respaldo bíblico. Não sei onde que é essa pressa toda. Não, e assim, quem tem pressa é porque não se organizou. Não é estranho? Né? Porque Deus unge Davi, mas não tem pressa de pôr ele do trono. Eu não sei de onde que esse povo tira essa pressa. E apanhou, hein? Não é? E apanhou. É como se Deus tivesse mudado agora. Falou assim, vamos... Estratégia nova. Acelera aí porque Jesus tem que voltar. Não é? Não é assim que funciona. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, pastor. Meu querido, antes da gente finalizar, tem projetos musical acontecendo? Como é que tá o futuro de Fábio Aposan? Pastor, eu tenho... Graças a Deus eu ainda estou produzindo bastante. Inclusive, né, a gente tem que terminar o nosso trabalho aqui, né? O nosso tá em stand-by. Mas eu também acredito, né? Minha esposa é uma das minhas maiores incentivadoras, né? Eu tenho escrito algumas canções e eu também entendo que num espaço muito curto de tempo eu preciso fazer algo com essa responsabilidade desse legado. Amém. Músicas, livro, treinamentos, né? Eu preciso fazer. E assim, durante um tempo eu estava muito relutante porque eu não queria entrar naquela fila de mais um que vai fazer. Não. Mas hoje eu tenho visto que enquanto eu ficar quieto vai ter gente fazendo o que não é para você fazer. E a culpa vai ser minha. É isso. Né? Então, esse ano, assim, realmente tem um monte de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. E eu tô naquela proposta, assim, de me organizar
para fazer com que essas coisas realmente saiam do papel e alcancem pessoas. Tudo isso vai ser levado alinhado com o pastorado ou em algum momento você vai ter que Sim, pegar uma das linhas? Não, hoje a gente está naquela fase, né? Como a gente tem sido abençoado de pastorear aquele povo lá, né? Porque a gente tem crescido muito Sim. com aquele povo. Amém. Mas sabe aquele negócio a gente tá fazendo e todas as vezes que minha esposa e eu nós entramos no carro para ir servir aquele povo ou qualquer outro lugar que a gente vai, a nossa oração é uma só. A gente fala assim: meu pai, é uma honra te servir. Amém. Né? Amém. E aí o que vai acontecer, né? A gente vai esperar o Deus fazendo as coisas. Ele vai fazendo. Homem de Deus, a gente faz aqui 3 perguntas finais para todos os convidados que a gente recebe, que eu gostaria de fazer para o senhor. Tá bom. A primeira delas é: qual que é a lição que o senhor aprendeu ao longo da sua trajetória, seja na sua carreira ou na vida? Qual que é a maior que o senhor pode trazer pra gente aqui? A maior lição que o senhor pode compartilhar conosco? A maior lição que eu aprendi na minha vida é: não se defenda. Quando você sabe quem você é, você não precisa se defender. Uau. Né? E não se defender é também ir para aquele lugar de eu não preciso provar nada para ninguém. Uau. Né? Eu diria que tem sido uma das marcas, assim, principalmente da minha casa. Minha esposa, eu, e a gente tem procurado passar isso para os nossos filhos. Sensacional. Não se defenda, né? Se você sabe quem você é, se você... E minha esposa, né, de uma forma muito, assim, sutil, uma vez ela me disse, ela falou assim: olha, quem é bom também para dar desculpa não é bom para mais absolutamente nada. Perfeito. Então minha primeira lição é assim: não se defenda, sabe? Sensacional. Porque isso vai trazer paz, alívio e avanço para sua vida. O senhor conhece o princípio do direito, que diz que o ônus da prova compete a quem acusa? É isso que o senhor está praticando. O ônus da prova compete sempre a quem acusa. Então, quem está falando de você que prove, não é você que tem que se defender. Aí. O senhor está dentro dele. Coisa boa, tá? Segunda pergunta. Se o senhor pudesse dar um conselho para o Fábio Aposan mais jovem, saísse do seu hoje e voltasse lá no seu jovem, qual seria, se é que tem ele? Olha, pastor, se eu pudesse voltar lá, eu falaria para esse Fábio o seguinte, né? Que tem coisa que não precisa ter pressa, né? Eu voltaria para ele e falaria para ele algo que hoje eu entendi. Fala assim: o que vai te trazer prosperidade, o que vai te trazer paz, o que vai te trazer sucesso e alívio não são as suas mãos, é a bênção. Uau. Isso seguramente eu falaria para ele lá atrás. Fala assim, ó, é a bênção de Deus. Uau. Se você, Fábio, entenda que é a bênção. Ó, você tem uma habilidade, você tem conexões, mas é a bênção. Não tem nada a ver com a sua habilidade natural. Sensacional. A terceira e última. No modo do senhor enxergar, no modo do senhor ver, como é que vai ser, como é que estará o mundo e as pessoas nos próximos anos? Pastor, do jeito que está caminhando, nós estamos cada vez mais... Nós não, né? A gente tem procurado se levantar e falar a verdade para o povo, para alguém ouvir. Mas a gente tem caminhado, pastor, cada vez mais para aquilo que Jesus nos alertou em Mateus 7. Tem muita gente que está achando que está indo para o céu, mas não está indo, não. Uau. Tem muita gente que está pregando, expulsando demônio, curando pessoas, cantando, servindo, mas estão correndo um grande risco de chegar diante dele e ele falar assim: eu nunca te conheci. A gente está indo para isso aí, pastor. É gente que conhece a Deus, mas Deus não conhece eles. É a mesma história de assim, a gente... Quantos bares, quantas padarias, sabe, jogo assim, aquela a pelada ali do futebol, Sim, né? sim. Quantas vezes a gente já falou de grandes nomes como Ronaldo Fenômeno, Neymar, né? Cristiano Ronaldo. A gente fala deles, mas é aquele negócio. Se a gente encontrar esses caras na rua, esses caras nem sabem quem a gente é. É isso. A gente tá vivendo isso, pastor. A gente fala, mas ele mesmo nem sabe quem a gente é. Por isso que tem que ter os doidos. Fala assim, É isso. fala, meu amigo. É tenso. Mas são esses, pastor. Tem que São ser. esses que vão ser chamados fiéis. Amém. Entendeu? Eu tenho essa nota no meu espírito já tem anos. Vai haver um grande êxodo de muitas igrejas que têm o entretenimento antes da unção. O povo vai falar assim, ó, Dá mais não. dá mais não. Uau.
Entendeu? Porque o Jesus tá com a mão na maçaneta, pastor. Precisa orar para abreviação disso ou não? É só aguardar? Não entendi. A gente precisa orar para que isso seja acelerado ou é só aguardar? Pastor, eu vou falar uma coisa. Eu gosto de dizer assim, ó, o ministério do Espírito começou em Atos 2. É isso. Desde que o Espírito chegou na Terra, ele não foi mais embora. É verdade. A gente tem que entender isso. Sim. Então, assim, o que mudou é o comportamento da pessoa. Tem reunião que se Deus chega, ele mata todo mundo. É assim, isso. não vou, não, pô. Deixa o povo lá. Deixa eles correndo lá, pulando, achando que eu tô lá, mas não tô, não. Muito lúcido, muito bom. Amém, pastor? Pastor, resposta curta, eu lanço daqui, o senhor mata daí de rápido. Eu sou ruim pra isso. Não, é 4 e é bem rapidinho. Vamos lá. Uma palavra, se eu te pedisse, qual seria? Só uma palavra. Criatividade. Uma ação. Como é que o senhor me falaria sobre uma ação? Sobre uma ação? É, algo que precisa ser feito, tem que acontecer. Você tem que fazer isso aí. Uma só. Uma palavra? Isso. Determinação. Um desejo. Um desejo? Isso. Pode ser do senhor ou desejo seu para as pessoas. Não tem problema. Mas uma palavra só nisso? Em uma só. Aí fica aí complicado, Apertei? né? É, um desejo com uma palavra só? Pode, mistura aí umas 8 então. O senhor tá próspero das palavras, gasta tudo aí. Não, pastor, um desejo é porque... É vasto. É vasto. Depende para onde a gente pode ir, né? Mas... O louvor da igreja, a musicalidade da igreja, qual é o seu desejo para isso? Ah, pastor, eu não quero só... O meu desejo, né? Eu quero que as pessoas também leiam sobre o que aconteceu com o povo que estava comigo. Eu não quero só ler a história de outras pessoas. Uau, sensacional. Um conselho, pastor. Um conselho? Isso. Paciência. Paciência. Muito bom. Esse é Fábio Aposan, músico, pastor, produtor musical, uma voz relevante. Pastor, eu vou compartilhar algo com você, com o senhor, antes da gente terminar. Eu nem sei se isso é possível. Eu até acredito que viabilizar isso é uma tarefa das mais árduas, das mais difíceis. Eu não vou dizer que é impossível, mas eu não sei se é possível. Apesar da redundância, é meu sentimento. Eu tenho um desejo, um sonho. E eu sonho em a gente alugar ou lotar um grande espaço, um estádio, um Martins Pereira da vida, um ginásio, onde num período de ou final de ano ou princípio de ano, os crentes se reúnam para uma grande reunião de adoração com celebração de Santa Ceia. Mas crentes das mais variadas denominações, em que o intuito não seja outra coisa que não seja uma tarde, uma noite, uma manhã de adoração, somente adoração, sem que o nome do artista, sem que o nome do pastor, sem que o nome do Beltrano, sem que o nome da igreja apareça, mas seja uma reunião em que as pessoas adorem. E a gente termine esse dia, essa tarde, essa manhã, essa noite, não importa, celebrando o corpo e o sangue de Jesus de forma mais plena possível na unidade. Eu quero comentar isso com o senhor porque eu sei que o senhor é um cara que Deus soprou para a música, para as nações, em especial para o Brasil. E quem sabe em algum momento, antes de eu ir ver Jesus, e oxalá isso não demore, a gente consiga ver isso idealizado por pessoas como o senhor, que tem relevância na música. E a gente consiga juntar um grande número de pessoas que tenham a disposição de fazer uma adoração e celebrar o corpo e o sangue de Jesus como uma igreja unida. Amém. Que assim seja. Amém, em nome de Jesus. Assim será. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo seu tempo. Queria pedir pro senhor um dia permitir que a sua esposa venha sentar aqui com a gente. Essa mulher deve ter muita coisa para falar. O quê? Assunto de família. Ela disse que jamais. Assunto de família é ela. É ela. É ela falar com mulheres. Pode trazer, pode pôr no rolo. E pode? Pode. Já pode deixar marcado, né? Pode marcar, porque aqui do lado, né? Com toda aquela energia do rosto dela ali. Isso, estamos no quintal de casa, é mais fácil. Pastor, muito obrigado de verdade. Que Deus abençoe o seu ministério. Amém. Eu peço a Deus que prepare um dia que eu vá, pelo menos sentar lá, ouvir o senhor pregar, participar de um culto, ver de perto o que Deus está fazendo pelo senhor. O senhor é um homem de uma humildade muito incrível que, de verdade, deixa até obsoleto o nome que o senhor tem, tão importante. Sua humildade é gritante, assim, ela é cativante e ela fala muito com a gente. Que Deus abençoe o senhor, pastor. Amém, pastor. Obrigado de coração. Tamo junto, de verdade. Gente, esse foi o nosso Pod Pro de hoje. Na próxima quarta-feira, 8h30, nós estaremos por aqui outra vez. Até lá.